Nosso próximo comando de repetição é um comando conhecido como do while. Esse comando do while ele é interessante porque ele permite executar também repetidas vezes um determinado bloco de comandos, assim como o comando while era, só que a ideia do comando do while é assim, ele vai repetir, ele vai executar um bloco de comandos repetidamente, mas sempre a primeira vez ele executa sem verificar a condição. Então, enquanto no comando while nós tínhamos uma condição expressa já de cara, ou seja, se a condição for validada, ele executa o bloco de repetição, se a condição não for válida, ele não executa. No comando do while nós temos uma situação um pouquinho diferente, né? Então, aonde ele primeiro vai executar o teu bloco de comandos para depois ele acabar verificando a condição. Então, por isso que a gente diz que no comando do while, pelo menos uma vez ele vai repetir o item, porque ele vai lá e repete o item sem precisar verificar já de cara a condição. Então, nesse laço de repetição, a condição também ela pode ser definida por um contador, assim como era no comando while, né, onde nós amarrávamos a quantidade de repetições dentro de uma variável contador, que irá dizer, no caso, quantas vezes esse bloco de comando será repetido, ou nós também podemos, no caso, amarrar a nossa condição a um valor digitado pelo usuário. Então, assim, os comandos serão repetidos até que o usuário decida parar. Então, naquele exemplo que nós vimos lá dentro do comando while, digite qualquer valor inteiro, se digitar -1, saia do comando. Então, aí nós temos uma certa flexibilidade na hora de trabalhar com a repetição, porque os comandos poderão ser repetidos 1, 2, 10, 20, 30 vezes até que o usuário digite aquele valor pré-estabelecido. Então, a principal diferença entre o comando while e o comando do while é que no comando while a condição é testada primeiro antes da repetição. Então, no comando while ele vai lá e testa a condição, se a condição for verdadeira ele vai lá e executa a repetição. Agora, se a condição não for verdadeira, ele simplesmente sai do bloco e não executa aquela condição. Agora, já no comando do while, a condição ela só é testada após a primeira repetição. Ou seja, ele vai lá e repete o bloco de comandos, e uma vez repetindo o bloco de comandos, aí ele vai lá e faz, no caso, a verificação da condição. Então, para nós entendermos melhor, nós temos um exemplo aqui bem parecido com o exemplo do comando while. Nós declaramos duas variáveis a e b. Também, só por uma questão didática, nós declaramos ou decidimos que a variável a é o nosso contador. Nós pedimos para o usuário acrescentar valores a e b, então o usuário digitou valores dentro de a e b. E olha só o que acontece no comando do while. Quando nós caímos aqui no comando do, ele vai fazer o seguinte, ele primeiro vai vir aqui e vai executar o bloco de comando uma vez, para depois ele chegar aqui e verificar a condição. Então, naquele exemplo que nós tratávamos lá no comando while, o usuário digita 1 para a variável a e digita 5 para a variável b. Então, a primeira coisa que ele faz aqui, indiferente da condição, indiferente do que esteja acontecendo, primeiro ele faz isso aqui. Ele vai lá e acrescenta o valor 1 à nossa variável a. Então, a nossa variável a, que valia 1, ela passa a valer 2. Ele escreve o valor de 2 e aí que ele verifica a condição. Então, olha só, ele vai ver aqui. 2 é menor que 5? Sim, 2 é menor que 5. Aí ele vai voltar aqui e vai novamente iniciar o bloco de repetição. Então notem que em relação ao comando while, o comando do while sempre vai ser executado ao menos uma vez. Então sempre ao menos uma vez ele executa a repetição para depois ele acabar verificando a condição. A partir do momento que essa condição aqui retornar um valor falso, ou seja, depois de algumas repetições o a passar a valer 5, então 5 é menor que 5? Não. Então 5 não é menor que 5. Então assim, dessa forma ele vem aqui e acaba encerrando esse bloco do while aqui para a gente aí. Então ele vai escrever fim do while, vai dar o pause e vai retornar o zero lá do nosso método main. Assim como nós temos o problema de laços infinitos dentro do comando while, dentro do comando do while nós também temos o problema dos laços infinitos. E esse problema acontece quando nós declaramos, por exemplo, uma condição de uma maneira errada, que nem aqui, né? Nós estamos diminuindo o valor do nosso contador. Vale lembrar que isso é possível ser feito, mas ele não vai atender à condição que nós estamos colocando aqui. Então, no exemplo, 1 e 5. Então ele vem aqui e ele desconta 1 da variável a. Então a inicialmente valeria 1, ele passa a valer 0. Ele vem aqui, né, e escreve o valor 0 na tela. Aí na sequência ele verifica, 0 é menor que 5? Sim, 0 é menor que 5. Então ele volta aqui e faz a repetição. Numa segunda repetição, 0 menos 1 passa a valer menos 1. Menos 1 é menor que 5? Sim. Então ele acaba repetindo isso aqui infinitas vezes. Então nós temos que tomar bastante cuidado com laços infinitos quando nós trabalhamos com os laços de repetição. Agora olhe para esse outro nosso exemplo aqui, né? Aqui nós também temos uma situação do laço infinito, onde nós esquecemos aqui no caso de trabalhar com a variável contador. Nós nem diminuímos nem aumentamos o valor da nossa variável contador. Então A vale 1, B vale 5, e nesse exemplo aqui, sempre essa condição vai ser verdadeira. Ou seja, A é 1, 1 é menor que 5, sim, vem aqui e repete. Então ele automaticamente nunca vai sair dentro do laço de repetição. Então, portanto, esse é o comando do while.
comando do while é um outro comando de repetição, é um outro laço de repetição dentro da linguagem C, e vale lembrar que a principal diferença entre o comando do while e o comando while é que dentro do comando while, visto anteriormente na outra videoaula, ele só executa o bloco de repetição a partir do momento que uma determinada condição for satisfeita. Já no comando do while, ele executa a primeira repetição, indiferente da condição, para depois ele aqui fazer a verificação. Então, ao menos uma vez ele executa o teu bloco de comando. E aí, se a condição amarrada ao while for verdadeira, ele volta aqui e continua a execução. Caso contrário, a execução retorna o valor falso, ele vem aqui e encerra essa execução. Então, esse foi o comando do while, mais um bloco de repetição também dentro da linguagem C.